Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal dos Oráculos Clareando Seu Destino, quem fala é a Lúlia Bel. E hoje a gente vai ver a seguinte questão, a gente vai ver o que seu eu do futuro quer lhe dizer, o que ele quer contar para você, né? Então, a gente vai fazer esse exercício de imaginação aqui, desse eu do futuro, que já passou por uma série de coisas, que já viu o que vai acontecer. Se pudesse entrar na máquina do tempo, voltar e falar com você, olha, isso. Vamos ver o que ele diria? O que esse eu diria? Então aqui nós temos essas três opções. A gente tem aqui o fantasminha, Pac-Man. Nós temos aqui o olho, né, o olho grego, que é para espantar o mal-olhado. E temos aqui o orgonite pirâmide, ok? Então, aqui estão as três opções, já sabe, se precisar, pausa no vídeo para sintonizar bem, né, com cada opção. Eu vou começar aqui com fantasminha, e vamos tirar aqui as outras opções para a gente ver. Ai, fantasminha, vamos ver o que seu eu do futuro quer te dizer. O que seu eu do futuro tem para te contar, tem para te dizer? Conta pra gente. Viajou no DeLorean, né? Chegou aqui o Martin McFly. O que ele vai contar pra gente? Ok. Bom, o seu eu do futuro, para começar aqui, a gente já tem uma pergunta, né? Tá falando assim, como você pode alimentar as outras pessoas, né? Quando a sua própria mesa está vazia? O seu eu do futuro já chega com essa pergunta. Então é como se você estivesse perguntando para si, né? Como é que você quer ajudar as outras pessoas? Quer ser muito caridosa, muito caridoso? Se você mesma não está preenchida, não está preenchido, né? Você está doando mais do que tem, você está se desgastando, né? Até porque se você doa mais do que você tem, no final vai chegar uma hora que você não vai poder mais ajudar ninguém. Inclusive, vai ficar sem energia para poder se ajudar também quando necessário, né? Então aqui é como se você tivesse que ter um senso de medida. O seu do futuro está falando assim, pare de se doar tanto, pare de se entregar tanto, pare de ser muito boazinho ou muito bonzinho, você tem que botar alguns limites aí. E principalmente, tá mostrando aqui uma questão de nutrição, né? Para algumas pessoas pode chamar atenção para essa questão mesmo literal, né? De comida, de como você se nutre, de você observar isso, como pode também chamar atenção para o fato de você precisar nutrir-se de boas coisas, de boas ideias, de boas companhias, né? Não ficar só ajudando as pessoas que só reclamam, só são vítimas, né? E no final elas não querem mudar, elas não querem fazer por onde, né? E você fica gastando a sua energia à toa. Então, meio que o seu do futuro está chamando atenção para isso. Se você vai ajudar alguém que realmente quer a sua ajuda, pede a sua ajuda, né? Alguém que realmente você vê que essa pessoa tem intenção de mudar, transformar a situação, que está enfrentando, né? Um desafio e que ela só está precisando do empurrãozinho, né? Ok, outra coisa é essa pessoa te absorver simplesmente e no final ela não mudar, não fazer nada, né? Ela querer que as coisas caiam do céu,
né? E aí você vai estar botando uma energia em alguém que não quer mudar, simplesmente não quer fazer por onde, tá? Então, o seu do futuro pede para você ter esse discernimento. Aqui também saiu resiliência. Queime todo o passado. Então, aqui tá falando apego ao passado, não, deixa para trás. É um momento assim de realmente você superar questões que já não estão servindo mais para você, deixar isso realmente lá no esquecimento, né? Que tá falando literalmente queime o passado, né? Então, realmente não é para você ficar com isso em mente o tempo todo, toda hora voltando numa nostalgia, numa melancolia, né? E tá mostrando a carta da resiliência falando que você tem força, você tem toda a capacidade de superar, né? Que você não precisa ficar revisitando velhos traumas, velhas coisas que deram errado, que você tem como realmente seguir em frente. Por você, que você tem essa força. Agora, justamente porque você tem essa força, talvez outras pessoas tenham abusado dela, né? Então, o que tá falando? Olha, antes de você tentar salvar o mundo, né? Tá falando aqui, a sua mesa está vazia, então tente preencher, né, a sua mesa, né? A sua nutra-se de coisas boas. Aqui também tá falando translúcido, né? Ame a sua escuridão. Aqui eu vejo como se você estivesse realmente numa jornada pelo seu lado mais sombrio, né? Pode ser que você esteja num momento assim de maior tristeza ou de maior raiva, ou lidando com uma situação difícil que você está tendo que resistir, superar, que isso está te drenando muito, absorvendo muito, né? Mas está falando assim para você aceitar o seu lado, o lado negro da força, né? Vamos dizer assim. É como se você tivesse que olhar para esses sentimentos que as pessoas tentam às vezes evitar, né? Às vezes você tem inveja de alguém, às vezes tem raiva de alguém, às vezes você tem resistência, né? Algumas personalidades, às vezes você tem preconceito, às vezes você tem, enfim, qualquer lado sombrio seu que você não queira olhar no momento e que você precisa olhar. O seu do futuro está falando, olhe para isso, integre isso. Né? É como se não adianta você negar. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Isso é uma frase, né, muito conveniente aqui, né? No sentido que realmente se você ficar fingindo que não, né, que tá tudo bem, que isso só vai te consumir mais, né? Que no caso você tem que olhar para isso com frieza, acolher, né? E transmutar, mas não adianta negar. Então, o seu eu do futuro está falando para você olhar que talvez uma das características que você esteja trazendo, que a sua sombra, né, o seu lado sombrio esteja trazendo, é essa característica de muito apego a coisas que já foram e de doar demais. Doar mais do que você tem e não ter limites, ok? Então, a gente vê aqui Ten of Michael, que seria o correspondente ao 10 de espadas. O que está falando aqui? Uma situação terminou e você finalmente está livre. Novas oportunidades para a felicidade vão estar vindo a seguir. Coloque o passado atrás de você. Novamente, né? Essa carta que representa o 10 de espadas, que fala de algum tipo de finalização, aqui, né, nesse baralho dos anjos, ela tem um lado focaliza, né, no lado positivo, que é realmente de superação, de você, como falou aqui, resiliência, né, de que algo passou, o pior já foi, né, e que novas oportunidades estão chegando. Então, o seu eu do futuro já está avisando assim, abra-se para novas oportunidades que vão estar chegando para você, mas você tem que deixar o passado para trás. Saiu aqui o 8 de espadas, né? O 8 of Michael. Aí tá falando, você pode ser livre. Tenha coragem de escolher uma mudança na situação. Você não está vendo as coisas claramente. Então tá falando aqui que você pode ser livre. Se tem alguma situação que você precisa botar um fim, que você precisa botar um limite, não tenha medo, não tenha receio, que você tem como superar isso e tá mostrando aqui que você pode ser livre. Talvez você tá numa prisão, tá sem se mover, né? Porque você está se sabotando ou porque você não está conseguindo ainda ver com clareza o caminho à frente.
Aqui tá falando que você pode ser livre, só tem que fazer um gesto de coragem. E aqui tá falando, o imperador, né? O arcanjo Uriel, falando de estabilidade e eficiência. Tomar, taking charge, né? Tomar as rédeas da situação, né? Tomar a liderança na situação. Está falando aqui de planos ambiciosos, então é como se fosse o momento realmente de você pegar as rédeas da sua vida e seguir em frente com autonomia, com liberdade, com uma maior crença em si. Às vezes as pessoas podem até estranhar, porque saiu aqui abaixo da carta da sombra, né? Talvez esteja na sombra esse seu lado de liderança, esse seu lado de impor aquilo que você quer, né? No caso aqui, quando eu falo impor, não é porque é para você passar por cima de ninguém, mas talvez você tenha renegado essa sua força, acreditando que isso é uma coisa ruim. E aqui tá falando, não, você tem que usar essa sua força e seu poder de se colocar, tá? Aqui saiu o floral Pine, a culpa, que fala de pesar, masoquismo, autodestruição, autocondenação, sentimento de culpa. Em geral, uma pessoa introvertida, insatisfeita consigo, que se culpa pelos seus erros e pelos erros dos outros. E que se culpa sem ter culpa, sempre pede desculpas. Aí o do grupo do desânimo e desespero, a chave é o perdão e a afirmação eu me perdoo. A afirmação, a mensagem, né, é assumir as verdadeiras culpas é o caminho do perdão. Aqui está falando que é possível que você fique acolhendo até problemas que são dos outros, que você sinta culpa até pelo que você não tem culpa, né? Então vamos abrir mão dessa culpa. O Senhor do Futuro está falando, não carregue nenhuma culpa, você não tem culpa de nada, tá? É basicamente isso. E principalmente você precisa se perdoar. Às vezes você é muito exigente consigo, né? Que fala de autocondenação. E isso acaba gerando uma estafa mental em você. Você se sabota, você se exige tanto que você fica, digamos assim, estagnada ou estagnado. Saiu aqui também a carta Clear Aura, né? Que é basicamente para você fazer uma limpeza energética no seu corpo, talvez você esteja precisando. Aqui até mostra essa moça num lago, pode ser que seja bom você visitar lagos, cachoeiras, né, e fazer uma limpeza nessa sua aura, que isso vai ser positivo para você. Isso seria um conselho bem para o momento, né, que o seu eu do futuro está falando, mas a mensagem principal é que realmente é um momento que você tem que finalizar alguma coisa, deixar passado para trás, né? Deixar essas culpas, esses medos e tomar a dianteira. Você tem que assumir a sua força, o poder pessoal, mesmo que para você isso seja feio, né? Ou falaram para você no passado, não, que você tem que ser muito legal, que você tem que ajudar, que você tem que ser muito carinhosa, muito caridoso, muito, né, aquelas coisas. Mas aqui está falando que esse lado sombra é exatamente o seu poder, né? Que você tem que trazer isso à tona, não olhar como se fosse um monstro. Na verdade, isso aqui é o que é necessário e está em falta. Seu eu do futuro está falando para você confiar nisso. Às vezes, né, se você for pensar no hoje, em quem você é hoje, se você fosse falar consigo mesmo quando você era criança, quando você era jovem, você... Quando olha para trás, você vê, poderia ter agido de uma maneira diferente. Não com aquela consciência do passado, só poderia agir daquela forma, mas você olhando com uma visão mais madura, você fala, nossa, mas aqui que eu fiquei com medo, nossa, eu podia ter seguido adiante, né? Mas eu não tinha conhecimento suficiente. É a mesma coisa que o seu eu do futuro está falando para você, né? Que talvez quando você esteja no futuro olhando para o agora, você pensa, nossa, por que eu fiquei com tanto medo? Por que eu fiquei estagnado? Por que eu fiquei carregando culpas? Né? Por que eu fiquei me doando demais para quem não merecia? Né? Por que eu achava ruim eu me impor ou colocar aquilo, o meu desejo, aquilo que eu queria? Né? Então, é isso que o seu eu do futuro vai estar falando para você, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha, né? Vamos deixar de ser fantasma aí. E vamos para a próxima opção. Se inscreva no canal, né? Faça parte aqui da família Luz dos Oráculos. E vamos lá. Boa sorte para você. Vamos ver agora a próxima opção.
Quem escolheu aqui o olho grego, vamos lá, o olho anti-olho gordo. Conselho do seu eu do futuro para você hoje. Conselho do eu do futuro para você hoje. Ok. Bom, essa carta saiu novamente. Essa carta saiu na opção número 1, então talvez seja interessante quem escolheu a 2, se sentir necessidade ou se ficou na dúvida, olhar a opção número 1. Bom, vamos lá. O que esse jogo está trazendo do seu eu do futuro? O que ele está falando para você? Aqui está falando, saiu a carta da bruxa. Essa carta aqui é muito boa, muito legal mesmo. Ela fala que a mágica que você procura está dentro de você. Deixe fluir, né? Então aqui tem uma questão de você acreditar nos seus próprios poderes, nos seus próprios dons, talentos, na sua inteligência, na sua capacidade, mostrando que você tem várias capacidades que talvez você não esteja olhando agora, né? Ou que você não esteja percebendo, que você só tem que deixar isso fluir, né? Você só tem que acreditar nisso e simplesmente fazer o que você sabe fazer. Basicamente isso. E aqui tá falando que você tem habilidade, você tem muitas habilidades. Essa carta da bruxa, ela fala que você tem esses dons, que você tem como coordenar a sua vida, o seu destino, fazer talvez coisas diferentes, seja profissionalmente, ou ter relações interpessoais muito positivas, né? Que você tem um bom jogo de cintura. Enfim, você tem uma série de habilidades dentro de você. E aqui tá falando que você tem que deixar fluir, né? Então é uma coisa assim de simplesmente fazer o que você tem de melhor e acreditar. Não controle, acredite. Aqui só a carta da euforia, que fala para você honrar a si mesma, ou, né, poderia dizer que seria um momento de você descobrir essa alegria dentro de você, né? Quando a gente fala essa euforia, você descobrir esses sentimentos positivos dentro de você. Mas para isso você tem que honrar a si mesmo, quem você é. Então, se você não acredita muito em si, ou não acredita nessa mágica que está dentro de você, né? Você não está honrando quem você é. E aqui está mostrando que é momento de você expor isso. Se você está ali muito às escondidas, ocultas, ou se você não acredita muito na sua capacidade, aqui está mostrando o que o seu eu do futuro está falando. Mostra o mundo. Né? Deixa fluir, não fique guardando, não fique se reprimindo, simplesmente exponha isso. Aqui, essa carta que saiu também na opção número 1, que faz a pergunta: como é que você pode alimentar os outros quando a sua própria mesa está vazia? Aqui é a carta do excesso de doação, né? Quando você quer doar o que não tem, quando a sua mesa está vazia, ou quando você fica querendo ajeitar a vida das outras pessoas, ajudar as outras pessoas, mas não ajeita a sua vida, né? É igual aquelas pessoas que querem ajeitar o mundo, né? Tem aquele idealismo mundial, né? Aquela coisa, não, a gente tem que mudar, né? O mundo, as pessoas, né? Só que não arruma o quarto, não varre a casa, não faz nenhuma coisa básica da vida, né? Então tem que ter realmente um olhar, né? Pelo menos assim, pro que tá ali no seu controle, aquilo que você pode fazer, e não
ficar querendo abraçar o mundo com as pernas, né? Ou realmente se desgastando com quem não merece, com quem não quer mudar, né? Tem coisas que são o caminho de cada um, né? Cada um tem que fazer o trabalho por si. Então não adianta você querer fazer o trabalho pela pessoa, né? Porque aí depende. A gente vê, às vezes, a mãe que está preocupada com o filho, né? E quer consertar a vida do filho, né? Ou, enfim, ou do marido, ou da esposa, né? E na verdade só a própria pessoa pode fazer a mudança, né? Não tem como você consertar, fazer pela pessoa. Então aqui mostra um desgaste. E chama um pouco a atenção, né? Tipo, olha pro teu, olha o que você está fazendo, né? E aqui a gente tem o Rei de Espadas, que diz o seguinte: sabedoria e objetividade são importantes agora. Fique na sua integridade. A situação pede para você ser honesta e ter uma comunicação sincera. Aqui está falando para você ser um pouco mais racional, ter um discernimento maior, ouvir, né, essa voz realmente da justiça, do discernimento, porque é como se houvesse necessidade de uma comunicação honesta com alguém. Aqui pode estar marcando um período que você tem que se comunicar honestamente com alguém. Simplesmente colocar os pingos nos is. Tem que ser assim, de uma maneira objetiva, né, para você esclarecer logo. Isso vai ajudar a sua vida a fluir e você vai estar honrando a si mesma, né? Porque aqui fala, fique na sua integridade. E isso significa que você vai estar honrando a si mesma, né? Então, é preciso que você admita, né, algum tipo de verdade para você e honre a sua verdade. Saiu aqui também o 15, decisão, arcanjo Jofiel. Aí tá falando assim, liberte-se, from that which... liberte-se daquilo que te prende. Tente fazer um detox, né? Tem assim uma preocupação desnecessária, baseado numa falta de autoconfiança. Novamente, honre a si, sua integridade é importante, né? Você tem que realmente reconhecer a sua força, quem você é, né? O seu poder pessoal, a sua sabedoria. E tá falando aqui para você manter a sua integridade e objetividade. Então, é como se fosse um momento para você realmente tomar uma decisão importante agora, não deixar que nada te prenda, fazer uma faxina, né, mental, porque aqui fala uma necessidade de detox, então é como se tivesse fazer uma faxina e se libertar de alguma coisa. Aqui tá parecendo muito como se você tivesse que dizer alguma coisa, você tivesse chegado a uma conclusão e você precisa tomar uma decisão, basicamente isso. E talvez você não tenha ainda tomado essa decisão por falta de autoconfiança. Só que, de alguma forma, você está se desonrando, né? É como se você estivesse mentindo para si. E aí o seu eu do futuro está falando, volte-se para si, se dê crédito, né? Volte-se para a sua integridade. A integridade, às vezes as pessoas confundem com moral, né? Acham que é você ser uma pessoa moralista, né? Mas a palavra integridade vem de ser uma pessoa inteira, né? E não uma pessoa dividida. Ou seja, você precisa estar inteira ou inteiro para tomar uma decisão. Se você ainda está muito assim dividida, você fica ainda indo para frente, para trás, né? E você ainda não conseguiu encontrar essa unidade dentro de você. Então você precisa encontrar essa unidade. É isso que é ser íntegro ou íntegra. Aqui, saiu o 7 de espadas, que fala que o melhor curso de ação tem um curso melhor de ação para você. Trabalhos, working alone may not be... tá falando aqui que você trabalhar só talvez não seja a melhor resposta. Reveja os detalhes. Aqui está mostrando que talvez para ajudar você a alcançar essa integridade, você honrar a si mesma ou a si mesmo, que você precisa talvez da ajuda de alguém, né? Que você pode ter um caminho melhor para estar fazendo isso. Aqui pode ser a ajuda de um amigo, de um terapeuta, né, de um livro de autoajuda, do tarô, né? Enfim, talvez você precise de ajuda, né, de alguém para tá te auxiliando nessas decisões
e tá falando aqui para você rever detalhes, né? Então tem minúcias aí, coisas que você tem que pensar, realmente pesar, para poder avaliar melhor, né? E aí tá falando que talvez você precise de ajuda para estar revendo isso. Aqui saiu o floral Honeysuckle, né, o passado, que fala de saudade, nostalgia, melancolia, vive no passado, pesar pelo passado. Em geral, uma pessoa deprimida, distraída, desgostosa, envelhecida, fantasiosa, pessimista, saudosa da alegria e das tristezas passadas, esquecendo de viver o presente. Grupo desinteresse pelo presente, chave o presente. A afirmação é: eu vivo no aqui e agora. Mensagem: aprender com o passado para se viver o presente. Então aqui, justamente esse floral, ele fala para você se libertar do passado, não ficar uma pessoa só fantasiando, né? Porque o passado já foi, né? E não adianta ficar fantasiando com aquilo. Que você pode fazer ou ter gratidão ou aprender com aquilo que foi difícil, né? Então é como se você tivesse que viver mais no presente e deixar fluir, né? Deixar para fazer com que o fluxo da vida volte a caminhar, deixar esse passado para trás. Aqui saiu, aqui também tá falando, go with the flow, né? Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo, que aqui tem go with the flow e aqui também tem let it flow. Então basicamente essa coisa do fluxo, para você ir com a corrente, não tenta controlar demais. E se você tem que tomar uma decisão, talvez algo que ainda está crescendo, se solidificando dentro de você, antes que você possa falar ou se colocar a respeito. Então o seu eu do futuro está falando assim: não faça sozinho, busque ajuda, né? Vá construindo isso dentro de você, mas não deixe de ser fiel a si mesmo. Isso aqui é uma mensagem que está grande aqui, né? Você precisa ser fiel a si. Não tem que agradar ninguém, tem que ser fiel a si. Tá bom? E segue o fluxo. Não tenta controlar, tá? Então, essa foi a opção número 2. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu joinha. E vamos para a próxima opção. Quem quiser se inscreva no canal. Eu fico feliz aí quem comenta. Adoro os comentários. Vamos lá para a opção número 2. Quer dizer, opção número 3. Opção número 3, tem aqui ó, o Orgonite Pirâmide. Orgonite Pirâmide. O que diz o Orgonite da Pirâmide? O Orgonite da Pirâmide, o que traz para você? O que seu eu do futuro tem de mensagem para você? O que seu eu do futuro diz para você? Carta dos florais, vamos ver. Opa. Bom, o que seu eu do futuro diria para você primeiramente? Né? Saiu a carta Mosaico. Let chance play. Então tá falando assim, ó, deixe o acaso, né, acontecer de uma maneira criativa como um papel na sua vida, né? É como se você tivesse que ser um pouco mais espontâneo, um pouco mais espontâneo. Aqui, essa carta ela fala um pouco de máscaras, de você não sei exatamente quem você é, de você ficar se ocultando atrás de uma persona. Algumas personas podem não estar servindo mais para você nesse momento. Então, é como se você tivesse que se despir dessas máscaras e ser mais autêntica.
e com isso se arriscar mais, né? Porque é aquele momento em que você tem que deixar de ser um pouco diplomata e simplesmente ser mais autêntica, né? Ser uma pessoa que realmente mostra quem é e se arrisca mais, né? Porque quando a gente tira as máscaras, a gente fica mais vulnerável, digamos assim, né? Só que a gente fica mais no nosso centro, a gente acaba sendo quem é, de verdade. Então é como se você tivesse que talvez tirar essa máscara mais vezes, né? E com isso você estaria entrando em contato com o seu eu original, né? Mais autêntico. Aqui saiu, ó, liberação, liberte-se. Você precisa se libertar, né? Talvez você esteja num papel aí que já tá velho para você e que você precisa se libertar, se soltar disso, né? A gente vê aqui essa mulher enrolada dessa máscara, né? Toda enrolada. É como se fosse uma questão mesmo de algo que está te travando e que você precisa finalmente deixar isso para trás, esses papéis, essas coisas que já foram. Aqui saiu a Venoir que fala faça as pazes com o seu passado. Nossa, faça as pazes com o seu passado. Então, basicamente, tem aí um passado a ser deixado para trás, certas coisas que você faz que já não te servem mais, que você tem que limar da sua vida, né? O seu eu do futuro tá falando assim, se liberte disso, isso já tá ultrapassado para você, né? Então, seja o que for, né? Às vezes é um papel profissional, às vezes é um papel na sociedade, às vezes é um comportamento que você sempre age daquela maneira e que aquilo já não te serve mais, né? Todas as tiragens aqui, elas estão tocando muito nesse assunto de passado, né? Eu acho que tem uma questão assim de ficar chorando a morte da bezerra, né? Coisa que já foi, e tá falando aqui que realmente você não adianta você ficar se apegando, principalmente a coisas também dolorosas, né? Porque aqui tá falando você fazer as pazes com o seu passado. Quando a gente não tá em paz com o nosso passado, é porque tem alguma questão ali que nos traumatizou, nos lesionou de alguma forma, né? E aí fica mais difícil aquilo cicatrizar. Né? Então aqui tá falando que você tem que fazer as pazes com esse passado, né? Liberar esse passado e simplesmente seguir em frente por um outro caminho, se liberar, né? Já tá falando também que esse apego, né, também não serve mais para você. Então é como se o seu eu do futuro estivesse falando assim, chega de botar energia nisso e vamos seguir em frente, vamos chegar até mim, o eu do futuro, né? Saiu aqui o Six of Rifle, né? É tipo 6 de copas esse aqui. Aí tá falando assim, abrace sua criança interior, novos amigos, reacender relacionamentos, crianças, infância. Então, quando a gente fala de máscaras, às vezes a gente pensa um pouco assim, quem você era na infância, o que você desejava, quais eram os seus sonhos, né? O que você carrega assim no mais autêntico de você? A sua criança interior sabe. Possivelmente aquilo que ela queria lá é quem você realmente é, né? Antes da sociedade maltratar você, antes dos relacionamentos maltratarem você, né? Então é como se essa criança soubesse, tivesse, né, esse seu ponto original, mostrasse quem você é de verdade. Talvez você tenha que fazer um resgate dessa criança interior. E a criança interior, ela sempre fala também da nossa curiosidade pela vida, né? De a gente não achar que já sabe tudo, da gente brincar mais, da gente levar as coisas de uma maneira descontraída, né? Então, faça um resgate desses seus sonhos, né? Reveja essa sua criança interior e faça as pazes com o seu passado. Se você teve uma infância difícil, tá? Porque aqui também pode ser isso, você pode ter tido uma infância muito difícil, que você tem que fazer as pazes com esse passado, porque a infância não foi fácil, e você acabou criando máscaras, defesas para você tá convivendo, tá sobrevivendo. Só que ele tá falando que elas já não servem mais para você. Faça as pazes, porque essas máscaras, elas estão atrapalhando o seu desenvolvimento, tá? Então você tem que deixar isso para trás. Aí vamos falar, por exemplo, você teve uma infância difícil, a esse ponto você teve que amadurecer cedo, tá? Tô dando um exemplo aqui. Aí você usa uma máscara
mais severa, uma máscara de frieza, né, uma máscara de distanciamento das pessoas, né, porque no fundo você ainda está se defendendo de uma questão do seu passado, né, só que você está trazendo isso até hoje. Então aqui está falando, faça as pazes com esse passado, porque isso não vai estar te levando a mais nada, você está se defendendo de algo que já aconteceu, a situação é hoje, a situação hoje é outra. E se você ficar usando a mesma máscara, você só vai atrair mais daquilo que você não quer. Então, faça as pazes para estar fazendo essa mudança, tá se liberando. Aqui, ó, saiu Queen of Ariel, né? Aqui é uma rainha de ouros, vamos ver aqui. Nutra a si mesmo e quem você ama. A habilidade de fazer as coisas mais bonitas. Um conselho prático e sábio. Que tá mostrando que possivelmente, já tá falando aqui para você nutrir a si mesmo quem você ama, que tá falando que talvez você precise se doar um pouco mais, né, quem você ama, né, é como se, por acaso, eu dei essa interpretação sobre distanciamento ou máscaras, né, talvez às vezes você age de uma maneira mais conservadora ou mais dura, né, aqui tá falando também para você ser mostrar mais a sua generosidade, mostrar uma maturidade maior, né? Como se o seu eu do futuro estivesse falando para você também estar olhando, alimentando, né, e nutrindo aqueles que você gosta à sua volta. Aqui também está falando a capacidade de fazer as coisas ao redor mais belas, né? Algumas pessoas podem trabalhar com moda, gostar dessa área ou da área da estética. Eu vejo aqui talvez uma questão de montar eventos, festas, banquetes, né? Como se tivesse um lado assim de gostar de ver as coisas mais bonitas, mais luxuosas. Talvez você tenha um lado assim que queira se despertar, né? Ou que queira se soltar. Eu vejo aqui a carta da estrela, o arcanjo Jofiel, que fala: um sonho se torna realidade, acredite em você. Fim de uma situação difícil. Então, aqui já está mostrando, o seu eu do futuro já está falando que se você está com algum problema, você já vai se liberar desse problema. Pode fazer as pazes com seu passado, que um sonho vai se tornar realidade. Aqui pode ser um sonho material ou profissional, ou de você ter um relacionamento sério com alguém. Pode vir a se concretizar, tá? Pode vir a saída dessa questão do platônico para uma coisa real. Esse sonho vai se concretizar. E eu tô vendo aqui que para alguns casos pode ser a volta de alguém do passado, que vai estar trazendo esse relacionamento para você e que isso vai te trazer muita alegria, muita felicidade. Um sonho realizado. Bom, saiu aqui o Wild Rose. O que esse floral traz, né, como problema, né? Apatia, passividade, indiferença, acomodação, expectativa negativa, em geral uma pessoa cansada, triste, companhia cansativa e entediante, indiferente à alegria ou prazer, tem vitalidade baixa e desiste após trabalhos intensos. O grupo é o desinteresse pelo presente, a chave é o entusiasmo e a afirmação: a vida é bela. Participando da vida com entusiasmo, encontraremos a alegria e o prazer de viver. Bom, aqui está falando de passividade, né, de acomodação. Isso a rainha de ouros às vezes tem um pouco, né, e está falando para você se libertar disso. Aqui está falando de ser indiferente à alegria, o prazer. E olha quanto luxo a gente tem nessa carta aqui, né? É como se você tivesse que redescobrir o prazer pela vida, né? Uma boa comida, né? Estar num lugar bonito, aproveitando tudo que é bom e belo, né? Basicamente isso. Então, talvez você esteja com uma visão assim negativa e meio indiferente, né? As coisas boas da vida, né? E tá falando aqui para você entrar em contato novamente com isso. Então, mais entusiasmo, né, e alegria de viver. É isso que está trazendo aqui. Saiu aqui a carta da responsabilidade, que pode estar mostrando, né, talvez você tenha carregado uma responsabilidade durante muito tempo,
né? Isso ficou o centro da sua vida, e aí você foi vivendo no automático, foi ficando ali triste, cansada ou cansado, né? Então vai levando isso vai empurrando com a barriga, insatisfeita, insatisfeita, e que tá falando que você talvez, né, tenha se ocupado demais dessas responsabilidades e não tenha dado atenção às pessoas que gostam de você, né? Não tenha reparado nas pessoas que gostam de você, né? E também a responsabilidade, ela vem da palavra, né, de você ter uma habilidade de resposta, digamos assim, né? Quando você realmente se coloca ali inteiro para resolver uma questão. Isso é você ter uma resposta hábil, né? Então, talvez você tenha dedicado essas suas responsabilidades, pode ter sido no âmbito profissional, né? Pode ter sido numa coisa de ganhar dinheiro. E aqui está falando que é para você resgatar realmente essa parte afetiva, né? Eu vejo talvez responsabilidade com as pessoas que você gosta, talvez aqui pode falar de crianças, talvez você tenha filhos, ou, né? Para algumas pessoas vai estar falando disso, né? Que o seu eu do futuro está falando assim, talvez você não está se dando conta, né? Que você tem que dar essa atenção, né? Para as pessoas do seu convívio que gostam de você. Talvez você esteja assim no tédio, né? Só vivendo ali aquele papel, né? Então é como se você tem que rever suas responsabilidades, né? Talvez você esteja colocando alguma coisa como prioridade que não é. E o seu do futuro está falando, acendeu uma luz aí vermelha, né? Falando, talvez você tenha que olhar diferente para isso. Tem que olhar, né, para aquilo que talvez importa. Talvez você esteja dando uma atenção errada. E isso também é uma responsabilidade, né? Com a sua felicidade, né? No caso, com a sua felicidade e com quem gosta de você, tá bom? Então, essa foi a tiragem número 3. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, seu joinha, faça parte da família Luz dos Oráculos. Desejo muito boa sorte para você, que tudo se equilibre e até a próxima. Um grande beijo e tchau, tchau!